Game of Thrones é a série mais mediática e falada de sempre. Porém, infelizmente, ela vai ficar para sempre marcada pela sua decepcionante última temporada. Este é um vídeo de um fã apaixonado de Game of Thrones, que já leu os livros, viu e reviu as temporadas e consumiu uma grande quantidade de conteúdo online deste universo, e que simplesmente está a desconstruir a última e desapontante temporada de Game of Thrones. E eu sei que já venho um bocadinho tarde e não sou o primeiro a fazer este tipo de vídeo. Aliás, parece que toda a gente já fez vídeos a falar mal da Season 8, algo que na altura meio que me surpreendeu, até porque na minha humilde opinião, a Season 7 é quase tão má como a 8, e as Seasons 5 e 6, apesar de terem alguns episódios incríveis, também não estiveram à altura das anteriores. E o consenso geral é que a qualidade da série começou a decair porque já não havia material dos livros para adaptar, o que acaba por não ser inteiramente verdade. Mesmo havendo material dos livros até à Season 4, sempre foi havendo cenas extras que não estavam nos livros. Cenas essas que sempre foram, no mínimo, muito boas. Por exemplo, a área a ser a criada de Tywin em Harrenhal, algo que não aconteceu nos livros e que foi um dos highlights da Season 2. Ou todos os diálogos extras na Season 1, como aquele entre o Bobby B e a Cersei, ou os de Varys e Littlefinger. Com isto quero dizer que enquanto que, claro, que ter os livros como base iria ajudar bastante os showrunners, não é por não os ter que se justifica a fraca qualidade que a série começou a ter. Mas em vez dos showrunners confiarem em si mesmos e começarem a fazer a sua versão de Game of Thrones, eles não o fizeram. Quando George R. R. Martin não conseguiu concluir os livros antes do processo de escrita do roteiro da Season 6, ele deu aos showrunners David Benioff e D.B. Weiss alguns dos acontecimentos mais importantes que ele tinha em mente para o futuro da série, sem dar o caminho para lá chegar. O que fez com que os showrunners fizessem o oposto do que se deve fazer quando se escreve um roteiro. Normalmente o escritor começa a escrever uma história e ela vai progredindo naturalmente até aos seus eventos principais, fazendo com que o caminho até lá faça sentido. Porém, em Game of Thrones aconteceu o oposto. D.B. Weiss e David Benioff pegaram nos bullet points e nos acontecimentos principais que lhes foram dados e depois sim construíram um caminho até eles, o que fez com que esse tal caminho não fosse tão natural. O episódio 6 da Season 7 é um exemplo disso. O acontecimento principal do caderno do tio Martin era o Night King fica com o dragão da Daenerys e com isso em mente eles construíram um plot para chegar até lá. Plot esse consistia em capturar um morto-vivo no meio de um exército gigante de mortos-vivos para mostrar uma rainha tirânica e inconfiável cujo exército era extremamente reduzido à altura, para os ajudar na luta contra os White Walkers. E quem chegou a essa ideia foi um conselho de personagens em que é dito que são dos mais inteligentes do continente. Ou seja, o maior problema da Season 8 não foi o Bran ser o rei, não foi a Daenerys ficar louca, mas sim o caminho não natural e rápido que levou a esses acontecimentos. O que leva ao nosso primeiro grande problema: o pacing. As duas últimas seasons de Game of Thrones têm conteúdo que normalmente seria distribuído em talvez 5 seasons. Temos a chegada de Daenerys a Westeros e a sua conquista, temos o Night King a ganhar um dragão e a mandar a muralha abaixo, temos a Daenerys a ficar louca e tirânica, temos a batalha contra os White Walkers. É simplesmente demasiado para 3 episódios, o que levou a que tudo acontecesse muito rápido e que mudanças emocionais de personagens parecessem repentinas. No episódio 3 da Season 8, Daenerys praticamente que salva a humanidade usando os seus dragões e exército contra o exército de Night King. E passados 2 episódios, ela mata milhões de pessoas inocentes. Não há progressão natural do seu estado emocional e passa muito pouco tempo entre esses 2 extremos para fazer com que o viewer acredite nessa mudança. Simplesmente parece que estamos a passar de um acontecimento principal para o outro, sem o tal caminho que eu falei anteriormente. Caminho esse que, novamente, é essencial. Temos outros casos da falta da tal viagem, como o Euron na Season 7 viajar de um extremo ao outro do Westeros no mesmo episódio, ou de Varys no último episódio da Season 6 estar em Dorne numa cena e aparecer em Meereen na cena seguinte. E para quem pensa que o tal caminho não é necessário, vamos voltar às Seasons 3 e 4. Uma das relações de companheirismo preferidas dos fãs em Game of Thrones é a de Arya Stark e de Sandor Clegane. Eles passam 2 seasons juntos a interagir um com o outro e a viajar por Westeros. Imaginemos que em vez do viewer ver estas 2 personagens na sua viagem, apenas via os acontecimentos principais da viagem delas. Sandor Clegane e Arya juntam-se. Na cena seguinte, chegam às Twin Towers e Arya vê o casamento vermelho. Na cena seguinte, eles encontram Polliver e Arya recupera a sua espada, a agulha. Na próxima cena, eles chegam ao Val e de seguida encontram a Brienne, lutam e Arya embarca para Bravos. Será que só acontecendo os momentos principais o viewer ia gostar tanto do duo Arya e Sandor? Será que estas personagens iam ficar fan favorites e que o viewer ia ficar interessado nelas e ia descobrir a sua complexidade?
o caminho é sempre mais importante do que o destino final. Daenerys virar louca pode e deve funcionar, e de certeza que vai acontecer isso nos livros, mas é preciso que a construção desse evento seja feita corretamente. O Bran como rei pode funcionar, caso venhamos a descobrir mais tarde mais sobre a mitologia dos Filhos da Floresta e de que Bran pode não ser quem nós pensamos. Outro dos problemas da Season 8 foi as suas personagens e suas motivações. Jaime Lannister é talvez o melhor e mais complexo personagem desta série. É impossível não o detestar no primeiro episódio. Ele começa como um cavaleiro desprezível e arrogante que atira um rapazito de 8 anos para a sua morte. Como é que é possível o viewer gostar de uma personagem assim? Episódios passam e descobrimos que ele é da guarda pessoal do rei e é um dos melhores espadachins de sempre. Também descobrimos que ele é uma personagem sem honra, porque ele fez o oposto do que deveria fazer e em vez de proteger o seu rei, ele acabou com a sua vida. Mais tarde ele confronta Ned, matando Yorick Cassel e ferindo Ned quase de morte. Como é que é possível gostar de uma personagem assim? Mas, mais tarde, temos a sua viagem com Brienne e ele perde a sua mão. De melhor espadachim de sempre, ele passa a um aleijado, de vencedor a vencido, e entra numa jornada de humanização até que chegamos à cena do banho. Numa única cena, aquela personagem sem honra, o regicida desprezível, torna-se na personagem que sacrificou a sua imagem e a maneira como todos o veem pela vida do povo. Afinal, o cavaleiro desonrado que matou o seu próprio rei fê-lo para salvar toda a população de King's Landing da morte. População essa que nunca soube disso e que o despreza. A máscara cai, e aquela personagem que todos odiávamos é apenas um homem que perdeu tudo o que lhe era valioso pelo bem comum. Como é que é possível não gostar de uma personagem assim? Mas depois temos a Season 8. If not for yourself, if not for her, then for every one of the million people in that city, innocent or otherwise. To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. E temos muitas mais personagens destruídas. A miúda que libertou os escravos e que inspirou milhares de pessoas, que prendeu os seus dragões, os seus filhos. Só de pensar que eles possam ter causado a morte de um inocente e que no final assassina milhões de pessoas só porque 2 pessoas amigas dela morreram. E agora muitos dizem: mas era óbvio que ela ia ficar louca, deram pistas para isso. Tipo aquela vez em que ela assassinou inimigos de guerra de uma maneira bruta e cruel, era óbvio que ela ia acabar como louca. Ou aquela vez em que ela executou pessoas desprezíveis, como comerciantes de escravos, era óbvio que ela ia acabar como louca. Mas bem, ao menos não executou uma criança. Ou uma família inteira só porque tinha um certo apelido no nome, tendo sido todos culpados ou não. A mudança da Daenerys teve apenas um propósito: surpresa ou subversão de expectativas. Vamos agora comparar estes dois conceitos que muita gente pensa que é o mesmo, incluindo os showrunners de Game of Thrones, mas que acabam por ser bastante diferentes. Surpresa é algo que o viewer não estava à espera e que acontece apenas e simplesmente para o chocar, tipo jumpscares em filmes de terror. Subversão de expectativas é algo que o viewer não estava à espera, mas é muito mais que isso. Não acontece apenas para chocar o viewer, mas sim para contrariar acontecimentos genéricos do meio em que a série está inserida. Para isso a série dá pistas de que algo mau vai acontecer, mas que o viewer não se acredita porque aquilo para o qual a série está a apontar nunca costuma acontecer. Vamos a exemplos. Ned Stark é a personagem boazinha e principal da história, o personagem honrado que está a tentar desmascarar os mauzinhos dos Lannister, e que obviamente que vai conseguir fazê-lo e vai se tornar no rei de Westeros. E quando lhe dão avisos que quando se entra neste jogo ou se ganha ou se morre, e de que não se deve confiar em ninguém, obviamente que esses avisos só estão lá para criar falso suspense. Ou isso é o que o viewer casual pensa. Bem, afinal, esta é a história em que o pai morre para o seu filho general vingar-se dele, e conquistar tudo à sua frente para derrotar os desprezíveis dos Lannister. E quando ele falha a promessa de casamento com a filha do Lord Frey, Lord esse conhecido por não ser muito confiável, nem ter muita honra, ou quando ele executa um Lord que controla uma grande parte dos soldados do seu exército, bem, não lhe vai acontecer nada de mal, certo? The Lannisters send their regards.
Subverter expectativas normalmente faz o oposto do que um viewer espera numa história daquele género, mas que mesmo assim não dispensa de pistas claras a apontar para um certo caminho e que normalmente levam a consequências que o viewer não estava à espera. Quando chegamos à Season 8, há meia dúzia de surpresas que os showrunners tentam fazer passar por subversões de expectativas. A Arya a matar o Night King, logo depois de saltar 20 metros do nada, é uma subversão de expectativas que mostra que nesta história o vilão não vai ser derrotado pelo personagem que é o escolhido, The Chosen One. Só que não. A morte apenas passou de uma personagem principal para outro e sem qualquer tipo de build-up associado. E não, aquela cena com a Melisandre não é build-up suficiente. Até porque a frase que ela diz nem sequer é igual à que tinha dito na Season 3. Eles mudaram completamente o sentido e a ordem da frase. Caso tivesse sido uma personagem completamente ao calhas, como um figurino, aí sim teria funcionado melhor como uma subversão de expectativas, mostrando que qualquer um pode ser o herói, ou até mesmo a eleição de Bran, que subverte a expectativa de, novamente, o escolhido, o filho de gelo e fogo é que vai ser o rei, que poderia ter funcionado caso a eleição de Bran fizesse algum sentido e tivesse havido pistas para essa direção. Simplesmente não houve build-up nenhum, e no final, numa eleição em que Gendry está presente, personagem essa que é o filho recentemente legitimizado do último rei legítimo do Westeros, a coroa acaba na cabeça de quem tem supostamente a melhor história. E essa é a frase que acaba por matar Game of Thrones. Porque mesmo tendo os melhores atores, as melhores cinematografias e batalhas épicas, soundtracks incríveis e CGI completamente realista, as séries que acabam e que serão relembradas vão ser sempre aquelas que têm a melhor história. A Season 8 também teve muitos outros erros. Erros esses que eu vou cobrir numa série especial no meu canal, onde vou falar sobre cada episódio da Season 8 individualmente e vou apontar tudo o que está errado neles. Portanto, se estiverem interessados em ver mais vídeos de um miúdo a falar mal de uma série, subscrevam ao canal. Neste canal também vão encontrar vídeos sobre notícias e reviews de outros filmes, séries, jogos e animes. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e para eu receber o vosso feedback. Espero mesmo que tenham gostado e até ao próximo vídeo.